Opa, bom dia, irmãos. Graças e paz. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Meus irmãos, vamos dar início, à nossa lição de hoje. E eu peço aos irmãos que abram aí as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que tenho, juntamente com meus irmãos, de cultuar livremente o Teu nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja nos conduzindo nesta manhã, ó Pai, ao momento de aprendizado da Tua palavra, de compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos aqui, que eu não fale de mim mesmo, Senhor, mas que eu fale inspirado pelo Teu Santo Espírito. Me usa como canal de bênção agora. Também, ó Deus, esteja trabalhando nas mentes e corações dos irmãos, para que recebam de bom grado a Tua palavra, e todos nós, ó Pai, sejamos edificados pelo Senhor. É o que te peço e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos iniciar agora a introdução, ao panorama bíblico e o Pentateuco. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar a Bíblia, um panorama a respeito da Bíblia. E hoje nós estaremos iniciando o estudo do Pentateuco. Quem aí sabe o que é o Pentateuco? Quem já ouviu essa expressão dentro de uma igreja? Tem alguém que nunca ouviu essa expressão Pentateuco? Todo mundo aqui, todo mundo sabido, burro só eu mesmo, Mas o que é o Pentateuco, irmãos? Quem pode me resumir aí numa frase, numa expressão, o que é o Pentateuco? Vocês, quando eu perguntei se vocês já tinham ouvido falar, se ninguém tinha ouvido falar, então todo mundo ficou calado. Significa que todos vocês já ouviram falar. Mas, meu irmão, ouvir falar é uma coisa, saber o que significa é outra, Mas e aí, meus irmãos? Quem gostaria de continuar aí resumindo assim, em uma palavra, em uma expressão, o que é o Pentateuco? Palavra feia é essa? Penta vem de 5, Eu ia pesquisar e eu esqueci. O Brasil já é penta, a seleção brasileira está em busca do Hexa, Então esse ano nós temos Copa do Mundo, e o Brasil vai em vão, em busca do Hexa. Principalmente sem Neymar, Estão querendo levar Neymar, aí é que fica ruim mesmo, Mas no caso bíblico, nós temos até o Penta, e esse Penta já tem tudo que nós precisamos. Mas eu interrompi a irmã Carol aqui, ela falou que Penta vem de... foi a irmã Antonina, perdão. A irmã Antonina falou que Penta vem de 5, então já temos aqui um caminho, Carol, fique à vontade, minha irmã. Pronto, a irmã já acabou com a minha aula de hoje, Já explicou tudo aí, Então, Penta quer dizer 5. Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés,
que vai falar desde a origem da vida da terra, a origem de tudo, né? O surgimento da vida da terra, a queda do homem, né? E o que Deus faz em relação a isso, e também as perspectivas para o futuro, que é o que nós vamos ver no dia de hoje. Então, o Pentateuco é esse livro que é importantíssimo, né, para nós, porque ele nos fala a respeito daquele também que é o nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Quando a gente pensa no Pentateuco, está falando lá do Velho Testamento, né, e a gente pensa que ele está restrito àquele período. Mas é interessante, quando a gente olha para o Pentateuco, a gente percebe que ele é uma mensagem de Deus que aponta para Jesus Cristo, que aponta também para os nossos dias de hoje, né? Então vejam só, o texto que nós lemos aqui foi o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim, né? Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, é que nos mostra sobre a vida eterna. E aqui o final desse versículo fala assim, né, ou seja, as Escrituras, elas testificam de quem? De Jesus Cristo. E nós vamos falar do Pentateuco e, consequentemente, também vamos falar a respeito da pessoa de Cristo, porque estes livros testificam também a respeito de Cristo. Meus irmãos, se eu perguntasse para os irmãos assim, se você conseguiria resumir, vocês conseguiriam resumir a Bíblia em uma única história? Quem aqui seria capaz de contar uma história e resumir a Bíblia inteira? Os irmãos conseguiriam? Bora, pai. Quem acha que sim, diz que sim. Quem acha que não, diz que não. E por quê? E aí? Vocês estão com medo de dizer eu sim e eu vi com a pilheira, como diz a história? Não, eu só quero saber se os irmãos conseguiriam resumir. Bora, Beneza. Não entendi o início. A história de Jesus, né? De Gênesis a Apocalipse, vai contar para ele. Uhum. Ok, então tu faria esse recorte aí, né? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda, falando de Jesus. Então, dentro do teu resumo, tu diria isso, né? Que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus. Quem mais? E aí, meus irmãos? Expiação, criação, obra e redenção, né? Então, esses aspectos, todos eles estão presentes dentro do Pentateuco. O Pentateuco é, de fato, um resumo, como bem fez aqui, cada um à sua forma, a irmã Carol, né, o Ebenezer e o irmão Kailon. O Pentateuco, ele é um resumo de toda a obra de Deus, desde a criação, né, até a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Os irmãos já pararam para observar isso? Já sabiam a respeito disso? Que lá em Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, aí dentro desses 5 livros, nós temos o resumo de toda a obra de Cristo. Pois é justamente esse o Pentateuco, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje, assim, de forma mais abrangente, mas nós vamos estudar também, o panorama bíblico de maneira mais aprofundada durante esses domingos que se seguirão. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender que a Bíblia é uma única história, redentora, reconhecendo a sua unidade e progressão ao longo das Escrituras. Se nós fôssemos escrever um resumo da história bíblica, eu acho que nós
faríamos de diferentes maneiras, né? Cada um falando de um jeito, cada um dando um recorte diferente, e correríamos o risco de nos esquecermos de muitos detalhes importantes dentro da Bíblia. Só que quando a gente olha para o Pentateuco, e a Bíblia como um todo, ela é uma história única e completa, né? Não tem nada de mais e nada de menos. Tudo que tem escrito na Bíblia é aquilo que nós precisamos, né? Então, a nossa aula de hoje, ao final da aula de hoje, a ideia é que cada um dos irmãos e também eu, que nós compreendamos que a Bíblia é uma única história redentora. A história da Bíblia é essa: caminha para a redenção, para o resgate, para a salvação da humanidade, reconhecendo a sua unidade e progressão ao longo das Escrituras. Deverá também identificar o Pentateuco como o fundamento teológico de toda a revelação bíblica, percebendo como nele estão estabelecidos temas essenciais, como os irmãos falaram aí: a criação, a queda, a aliança, o pecado e a redenção, né? Então, cada um desses livros aí nos mostra de forma mais direta cada um desses pontos, né? A criação, a redenção, né? A criação, a queda, a aliança de Deus com o homem, o pecado e a redenção. Além disso, o aluno será conduzido a enxergar como cada livro do Pentateuco contribui para o desenvolvimento do plano de Deus e como todos eles apontam para Cristo como cumprimento das promessas. Aqui só lendo assim de forma rápida e superficial os objetivos da aula, mas a ideia é que a gente entenda isso que os irmãos já falaram, né? Que o Pentateuco ele é essa história bíblica que conta a história da Bíblia de forma unitária e progressiva, né? Ela vai sendo construída com uma finalidade maior, que é a redenção do homem. Nós temos uma atividade inicial aí, mas eu vou deixar ela para daqui a pouco, né? Os irmãos estão acompanhando aí no nosso roteiro que os irmãos receberam, né? Quando começamos um estudo panorâmico da Bíblia, não estamos apenas lidando com informações ou com uma coleção de livros religiosos. Estamos diante da revelação do próprio Deus que se deu a conhecer na história. Então, quando a gente começa a estudar o panorama bíblico, né, nós não estamos estudando uma história qualquer, ou um conjunto de histórias como as Crônicas de Nárnia, né? Embora as Crônicas de Nárnia também sejam um conjunto de livros que apontam para Cristo, né? Nunca li as Crônicas de Nárnia, porque quando eu vejo um livro desse tamanho, aí eu penso no professor que se assusta com um livro assim grossão. Né? Quando eu vejo ali, eu digo: meu Deus, como é que esse povo consegue entrar nessa história aí e ler não sei quantos livros, né? Então, quem já leu, né, e o pouco que eu já ouvi falar a respeito das Crônicas de Nárnia, né, esses livros apontam, né, são livros escritos por cristãos e apontam para a pessoa de Cristo. Mas a história mais fidedigna, né, os escritos mais fidedignos que falam a respeito de Cristo estão aqui na Palavra de Deus. Então, nós estamos diante da revelação do próprio Deus que se deu a conhecer na história, né? E aí, como a irmã Carol falou aqui, esses 5 livros do Pentateuco, né, foi escrito por quem? Por Moisés, né? Durante aí os 40 anos de peregrinação do povo pelo Egito, pelo deserto, né, saindo do Egito. Então, Pentateuco são esses 5 livros que contam a história bíblica, escritos por Moisés, né, nesse período de 40 anos, né, de peregrinação do povo pelo deserto. A Bíblia não é um amontoado de histórias desconectadas,
mas uma narrativa única, coerente e progressiva, que revela o plano redentor de Deus desde a criação até a consumação de todas as coisas. Então, não é um amontoado de histórias. Não sei se os irmãos ouviram isso, eu ouvi outro dia, vendo nas redes sociais, que foi criada uma inteligência artificial, inclusive uma dessas inteligências do Elon Musk, né? Que os irmãos sabem muito bem quem é, né? O criador da Tesla, enfim, dono da Starlink, né? E a ideia dessa IA, uma tarefa que foi dada para essa IA, eu chamo IA, né? Aí o povo estranha, né? Mas para essa IA, para essa inteligência artificial, foi de que ela apontasse as incoerências existentes na Bíblia, né? E o resultado foi surpreso, porque ela reafirmou que a Bíblia é inteiramente coerente, né? E tem padrões, né, muito complexos de escrita, né? E a cada dia que a gente vê a ciência, a tecnologia tentando de alguma forma descredibilizar a Bíblia, nós só vemos a reafirmação da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia não é um amontoado de histórias qualquer, em que se pode encontrar contradições, erros. A Bíblia é a revelação do próprio Deus ao homem, né? Foi através das suas próprias palavras, né, que Deus se revelou a nós. No caso lá, quando se escreveu o Pentateuco, Deus falou diretamente a Moisés, né? A gente fica se perguntando, mas essa história, a Bíblia foi escrita aí há pouco mais de 4.000 anos, 6.000 anos, não me lembro, uma coisa de 6.000 anos para cá, né? Mas como Moisés veio muito tempo depois, como que Moisés soube, né? Essas histórias que nós vemos aqui, que Moisés conta a respeito da criação, elas já são muito tempo depois que aconteceram, né? E como que Moisés sabe disso? Porque o próprio Deus se revelou a ele. E além de Moisés, nós tivemos vários outros escritores ao longo das épocas que escreveram a Bíblia de forma cronológica, de forma organizada, né? E acima de tudo, sem contradições. Então, muitas vezes o problema não está na falta de leitura da Bíblia, mas na falta de compreensão do todo. Pessoas conhecem histórias isoladas, mas não conseguem enxergar como o todo se conecta. No entanto, o próprio Jesus ensinou que toda a Escritura aponta para quem? Para Ele. Alguém leia aí para mim, por favor, Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus explica ali aos discípulos que o quê? Que começando por Moisés e todos os profetas, tudo que estava ali na Escritura dizia o quê? A respeito dele. Então a palavra de Deus, a Bíblia como um todo, ela aponta para a pessoa de Cristo. A Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos, né? O Pentateuco ele não foi escrito ao longo de 1.600 anos, vamos fazer essa separação. A Bíblia, como um todo, foi escrita, né, ao longo de 1.600 anos, mas o Pentateuco, que é o que nós vamos estudar hoje, foi escrito ao longo desses 40 anos do povo de Deus no deserto, que foi escrito por Moisés, né? Então esse aí foi o período em que Moisés escreveu o Pentateuco, mas a Bíblia como um todo foi escrita há cerca de 1.600 anos, ao longo de 1.600 anos por diversos autores, em contextos diferentes, mas com uma unidade impressionante. Imagine, para os irmãos terem ideia, né,
do quão impressionante é isso, eu acho que hoje em dia, a gente pensando aqui nessa questão da inteligência artificial, não há nada que hoje uma inteligência artificial, no nível que nós já temos, que ela não consiga apontar em qualquer escrito, como erro, como falha, né? Eu estava falando a respeito do poder da inteligência artificial, nós temos o medo de que um dia o que aconteceu com os filmes de ficção que falam a respeito, né, do Vingador, já ouviram o filme, né, o Vingador do Futuro, né, o Exterminador do Futuro, né, que as máquinas tomaram de conta, né, há um medo na humanidade que isso aconteça, né, que as máquinas já dominem. E eu vendo ontem a fala de um cientista político sério, um cientista que fala de geopolítica, né, internacional, política internacional, ele disse: olha, a gente tem esse medo, mas a inteligência artificial já está no controle. A gente tem visto essa guerra de Israel e Estados Unidos, né, contra, fugiu o nome agora, né, contra o Irã, e as decisões que foram tomadas, elas não foram tomadas pelos governos. Eles usaram inteligência artificial para dizer em que momento fazer os ataques, quais os ataques, em que locais, tudo muito rápido e muito preciso. O homem só fez apertar ali o botão e dar uma ordem, e expressar aquela ordem, mas tudo foi feito, foi calculado por inteligência artificial, né? Então a inteligência artificial já está no controle de tudo. A gente tem só uma ilusão de que nós estamos ainda dominando, mas na verdade a inteligência artificial é que está dando todos os comandos, dizendo como, né, cada governo desse deve agir diante de determinada situação. Então, quando nós olhamos para isso, para o quão impressionante é a inteligência artificial, e nós vemos que uma inteligência artificial não conseguiu apontar contradições na Bíblia, mas reafirmar a sua complexidade, nós vemos o quão a Bíblia ela é impressionante, como diz aqui, né? São livros que foram escritos, né, ao longo de 1.600 anos, são épocas muito diferentes, por pessoas distintas em contextos os mais variados, mas conserva uma unidade impressionante. A Bíblia, como diz a expressão nordestina, de cabo a rabo, do início ao fim, ela guarda em si uma unidade maravilhosa, que nos mostra justamente a ação de Deus através das suas páginas. Essa unidade existe porque há um único autor, né? Quem é esse autor? É Deus que conduz toda a história. Histórias diferentes, escritas por pessoas diferentes, elas tendem a ser diferentes. E no caso da Bíblia, por que a Bíblia guarda essa unidade? Porque ela foi escrita por Deus. Deus apenas usou instrumentos diferentes, pessoas diferentes, mas contando a mesma história. Então a Bíblia ela tem essa unidade porque o autor dela é o próprio Deus que usou o homem ao longo dos anos para isso. Assim, estudar o panorama bíblico não é apenas adquirir conhecimento, mas aprender a interpretar a palavra e a aplicá-la com fidelidade. Uma interpretação errada sempre levará a uma aplicação errada. Então é importante estudar a Bíblia para que a gente consiga entendê-la, e interpretá-la como deve ser. Porque se entendemos e interpretamos a Bíblia de forma errada, nós aplicamos de maneira errada. Eu não me lembro mais aqui qual que era o contexto, mas eu vi um vídeo uma vez, né, de um senhor na internet que ele estava fazendo as coisas e pregando. Era alguém que era líder em uma igreja e ele estava pregando tudo errado a respeito de um tema específico, né? E aí alguém chegou para ele e disse: mas não é assim, isso não está na Bíblia. Ele está na Bíblia. E aí ele foi lá e leu o texto, né, que estava na Bíblia, só que ele estava lendo errado, porque ele não estava colocando uma vírgula no lugar. Então uma repreensão se transformou numa
afirmação, era alguma coisa relacionada à infidelidade conjugal. Não me lembro a história aqui direito, mas falando aqui agora eu me lembrei desse episódio que eu vi. Era uma vírgulazinha e ele estava ensinando errado porque estava lendo errado, né? E o que temos bem destacado aqui na nossa lição, né? Uma interpretação errada sempre levará ao quê? A uma aplicação errada. Então é importante, irmãos, que nós estudemos a Bíblia, a palavra de Deus, para que a gente não venha interpretar de forma errada e aplicá-la de forma errada. Então, o primeiro ponto diz assim: a Bíblia como uma história de aliança. Para entender a Bíblia, nós precisamos enxergá-la como a história das alianças. Alianças de quem? Alianças de Deus com o seu povo. Desde o início, Deus se relaciona com o homem por meio de quê? De alianças. Olha só o que está escrito aí em Gênesis, capítulo 2, dos versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós vemos o primeiro momento em que Deus firma essa aliança com o homem lá no Jardim do Éden. Quando a gente fala de aliança, irmãos, nós estamos falando de quê? Significa o quê? Compromisso, né? Aliança, compromisso. E quando os irmãos casaram lá, o pastor, ou quem casou, não sei, acho que não tem ninguém aqui que casou, acho que teve mãe, né? Que casou ainda quando era católica, mas o pastor, o padre, diz lá, né? Faz o homem, né, ler ou recitar os seus votos, e da mesma forma a mulher: prometo honrar, respeitar, aquela história, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na magreza e na gordura, né? Amar, respeitar, enfim. Isso é uma aliança, né? Um voto de compromisso que é feito de um para com o outro. Nessa aliança existem ali parâmetros que devem ser seguidos, que devem ser obedecidos. E quando nós olhamos aqui para a Bíblia, para a palavra de Deus, para entender a Bíblia, nós precisamos entendê-la, né, como um conjunto de histórias que nos mostram a aliança de Deus com o homem desde o início. E aqui nesse momento nós vemos essa primeira aliança de Deus com o homem no Jardim do Éden. Diz: olha, para que a gente, traduzindo aqui em minhas palavras, para que a gente tenha um bom relacionamento, está vendo aqui o jardim? Tudo aqui? De tudo, né, de toda a árvore que está aí no jardim, vocês podem comer sem restrições nenhuma. Mas daquela árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, delas vocês não devem comer, porque na hora em que vocês comerem dela, vocês vão sofrer as consequências, vocês vão morrer. Então estão estabelecidos aqui os princípios, os parâmetros, né, para que houvesse essa aliança entre Deus e os homens. Eu estou aqui, eu mando, eu digo o que vocês devem fazer e vocês obedeçam, né, tudo aquilo que eu estou dizendo. Então nós vemos aqui o estabelecimento da aliança com Deus, no Jardim do Éden. Se os irmãos abrirem lá em Oséias, capítulo 6, versículo 7, abre aí. Eu pensei que eu tivesse anotado esse versículo aqui, não anotei. Oséias 6, 7, também vai nos falar a respeito da aliança. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, e eles foram infiéis a mim. Então aqui nós estamos vendo mais um exemplo de que o relacionamento de Deus com os homens, ele se dá por meio de aliança, né? Mas aí tem esse probleminha ali, né, que é justamente
a quebra da aliança, né? A transgressão da aliança pelo homem por conta da sua infidelidade. Então, de um modo geral, precisamos enxergar a Bíblia como história de alianças de Deus, né, com o seu povo desde o início, né? Deus se relaciona com o homem desde o início por meio de alianças. No Antigo Testamento vemos a aliança com Noé, com Abraão e com Israel lá no Monte Sinai. Essas alianças não são desconectadas, mas progressivas. Elas apontam para a nova aliança prometida pelos profetas e cumprida em quem? Em Cristo Jesus. Então, ao longo da história, nós vemos Deus se relacionando com os homens, né, através de alianças, né? Vemos a aliança, a aliança com Adão e Eva lá no Éden, nós vemos a aliança com o povo de Deus no Monte Sinai, quando Moisés recebe ali a revelação de Deus e escreve os 10 mandamentos. Então, tudo isso aí tem uma finalidade, que é apontar para Cristo. Isso nos mostra algo fundamental. Deus está conduzindo a história. Ele cria, né, como nós vemos lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus cria o homem. O que acontece com o homem? O homem cai, né? O homem transgride. Mas Deus inicia um plano de redenção que culmina em Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para a história da aliança estabelecida de Deus com o homem, Deus sempre traz uma aliança, o homem cai. Deus providencia um jeito de trazer o homem de volta. Só que essas alianças elas acabam sendo quebradas, né? E aí até o momento em que na Páscoa, né, se usa o sangue do cordeiro para poder restabelecer o contato de Deus com o homem, né, para purificar o homem do seu pecado. Mas até isso daí não é um sacrifício, não são sacrifícios definitivos. De tempos em tempos estavam lá, né, os sacerdotes sacrificando animais, né, para a purificação do povo. E aí Deus então providencia o sacrifício definitivo, que é Jesus Cristo. Então, o panorama bíblico, portanto, nos ajuda a responder perguntas tais como: quem é Deus? Quem é o homem? O que deu errado nesse meio? Como que Deus resolve isso? E para onde a história está caminhando? Então, estudar a Bíblia, a partir, logicamente, de onde nós estamos iniciando, que é do Pentateuco, não esqueçam, nós vamos voltar para o Pentateuco, ele está falando de uma forma geral, mas hoje o foco é o Pentateuco, os 5 livros campeões aí, que nos mostram a obra de Deus em todos os aspectos da vida humana. Então, a história bíblica, desde a criação, nos mostra para onde Deus está nos conduzindo. Tá, antes da gente trazer a dinâmica aqui, não se esqueçam, vocês ainda vão trabalhar, porque já estou vendo gente aí cochilar, então não se preocupem não, que eu resolvi deixar mais para o meio, justamente para não fazer no início, e depois no final está todo mundo cochilando de novo, né? Então, vou fazer do meio para o fim, que aí o pessoal já fica esperto. Mas o ponto 1 nós vimos aqui, que nós precisamos recordar e nos lembrar, é que o quê? A Bíblia é como uma história da aliança, que fala da criação de Deus, da queda do homem e da ação de Deus ao longo da história para que o homem mantivesse contato com ele, né, e também para que o homem fosse redimido, né, lavado e purificado e voltasse a ter contato direto com o Senhor. Segundo ponto, né, é o lugar do Pentateuco na história bíblica. Né? Se a Bíblia é uma grande história, o Pentateuco é o quê? A introdução. Né? Quem é que tem os universitários? Quem é que é universitário aqui, ou que já passou por uma universidade? Arriba o braço aí.
Então eu não tive isso lá quando eu estava na graduação, né? Mas a maioria dos mais novos, porque eu sou do tempo da UESP de Mão Santa, que tinha o UESP, Universidade Estadual do Piauí, até na Bahia, né? Hoje nem no Piauí tem quase mais, né? Está fechando aí em tudo quanto é lugar. Essa semana eu soube da notícia de mais um campus, né, que foi fechado. E a UESP está se acabando aos poucos, como tudo que a gente vê aí no nosso estado. Mas por que eu estou falando de universidade? Porque quem está lá na universidade, os alunos, eles são levados a escrever muitos textos, muitos artigos. Não sei se já teve alguém aqui que já teve que escrever algum artigo enquanto está estudando. Quem aí já escreveu um artigo? Pronto. 1, 2, 3, 4. Mas quando você vai escrever um artigo, ou quando você vai escrever qualquer história, o que é básico em uma escrita de uma narrativa qualquer? Seja um artigo científico ou uma história que você vai contar? Pesquisar, mas o que mais? Formatar a história, mas tem outra coisa, que vem bem no começo. A introdução. A introdução, né? É engraçado que o senhor Odileia, quando me pergunta uma coisa, eu digo, aconteceu assim, é um acidente. Não, lá na rua Piauí morreu uma senhora de acidente, porque morreu mesmo essa semana, só usando o exemplo, né? Atropelada por um motoqueiro desses aí que anda doido no meio da rua, né? Pronto, eu digo, morreu uma senhora de acidente em um bairro de Bom Jesus. Quando eu pergunto alguma coisa para a Odileia, ela vai contextualizar. Aí conta, e faz a rodeio. Não, no dia tal eu estava assim com fulano de tal, naquela hora me falou isso. E aí vai. Daqui a pouco eu já esqueci até o que era. Aí ela vai e começa a contar a história, né? Tá como eu aqui hoje, né? Dando tanta volta, né? Mas o Pentateuco é como se fosse essa contextualização, essa introdução, essa base, esse fundamento, né, para toda a construção bíblica, para toda a história bíblica. Quem olha o Pentateuco aqui tem uma visão geral, né, de tudo que vem da Bíblia daí para frente, né, porque tudo que vem daí para frente aponta para Cristo. Então, se a Bíblia é uma grande história, o Pentateuco é o quê? A introdução, ou melhor, o fundamento, né? O Pentateuco é composto por 5 livros, que nós já vimos aqui. Vamos lá, para a gente, quem não aprendeu ainda, aprender, né, memorizar aqui o Pentateuco, os 5 livros escritos durante 40 anos, por quem? Moisés, né, durante a peregrinação no deserto. Que é composto por quê? 1, 2, 3 e Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. Dito isso, se dividem em 5 grupos. Um grupo Gênesis, um grupo Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Acho que dá uns 5 aí por grupo, né? 4, acho que dá 4 por cada grupo. Os irmãos podem pesquisar. Irmãos, a instrução está aí, tá? Cada grupo, presta atenção aqui. Espera aí, cada grupo, né, vai escrever, pode escrever atrás aí do papel de vocês, qual a mensagem do livro, do seu livro, de Gênesis, por exemplo, qual é a mensagem central de Gênesis, quais os 10 principais acontecimentos que aconteceram aí, né, dentro do livro de Gênesis, por exemplo, e anotem aí em ordem cronológica, né, no papel aí. Então, qual que é a mensagem principal do seu livro e quais os 10 acontecimentos principais aí dentro deste livro, né? Escrevam aí em ordem de acontecimento, em ordem cronológica. Meus irmãos, 10, façam 5, porque senão vai demorar muito, né? 5 acontecimentos principais aí, tá? Porque nosso tempo está curto já. Oi.
Tá bom, irmãos, fiquem aí onde estão com as quantidades de coisas que vocês colocaram, porque não dá tempo mais de esperar, tá? Só recapitulando. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Da lei de Deus, que foi escrito por quem? Por Moisés. Ok. Então, o Pentateuco são esses 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os livros da lei, que foram escritos por Moisés nesse período de 40 anos durante a peregrinação do povo pelo deserto. Aprendendo isso aí já está muito bom, né? Precisamos entender que dentro desses 5 livros nós temos aí os fundamentos do restante da Bíblia, tá? As bases e um resumo para todo o restante da Bíblia que foi escrito, né? E dentro do Pentateuco nós temos a obra de Deus que aponta para quem? Para Cristo. Então, o Pentateuco e toda a Bíblia aponta para a pessoa de Cristo. Mas vamos ver o que os irmãos do Gênesis e o Michel, agora é a tua vez. Segurem aqui. Se puder, meu irmão, ir fazendo aqui no PowerPoint o que os irmãos forem falando. Um resumo. Então, o que nós podemos aprender aí com o livro de Gênesis, né? Qual é a mensagem do livro de Gênesis? Qual é a mensagem, então, meus irmãos aqui do Gênesis? O que o Gênesis nos traz como mensagem? Vai lá, Tiagão. Gênesis explica sobre a criação. Gênesis explica sobre a criação. Mas a mensagem central foca na relação entre Deus e a humanidade, abordando a queda do pecado, a promessa da redenção e a fidelidade divina. Pronto, só vou só reforçar aqui, a irmã Lili depois vai colocar. É interessante, irmão Wagnaldo, quando a gente começa a estudar a Bíblia e vê isso, porque a gente estuda, mas em cada livro mostra esse direcionamento. E em cada livro tem praticamente a relação de Deus com o homem, com o pecado, a promessa, a aliança, e assim vai lá. Então, de Gênesis à criação, a mensagem central foca na relação entre Deus e a humanidade, né? Ele aborda a queda do pecado e a promessa da redenção, e depois a fidelidade divina aí. Então, é bem importante a gente ter esse conceito de que no livro de Gênesis não está apenas a criação, como a irmã Lili vai citar agora, e nesses 50 capítulos aí dá para a gente ver vários pontos fundamentais. O irmão pediu 5 pontos, né? Então, o primeiro ponto que nós pontuamos aqui foi a criação, né? Criação do mundo, criação do homem e da mulher. Então, o primeiro ponto seria a criação. O segundo ponto seria a queda do homem, que vem logo em seguida, né? Ali em Gênesis 2 fala da Gênesis 3, na verdade, a queda do homem. E o terceiro ponto seria, mesmo ali, né? Quando Deus começa a falar o castigo, né, que seria para Adão, para Eva, e começa a falar, ele já fala da promessa do Redentor. Ali ele já fala de Cristo, né? Em Gênesis 3:15. O quarto ponto que nós anotamos aqui, que depois disso a corrupção no mundo aumentou muito, né? E nós vimos lá que Deus faz uma aliança com Noé, que foi a primeira aliança que ele fez ali, né? E com essa, Deus tem um chamado para Noé, dá uma ordem para Noé construir a arca. E o quinto ponto é essa aliança que Deus fez com Noé, quando, né, as águas baixaram e ali Deus faz aquela aliança com Noé. Então, nós pegamos esses 5 pontos. Ok. É um resumo geral do que o livro de Gênesis nos mostra, né?
O livro de Gênesis ele vai nos falar justamente desses aspectos que os irmãos colocaram aqui, né? Não sei se dá para os irmãos irem projetando aí, o Michel se dá para ir colocando ali, mas nós vemos aí no livro de Gênesis, que Gênesis é o livro dos começos, né? Ele se divide aí em duas seções principais, que é a história primitiva, né, e a história patriarcal, assim, de uma forma geral, né? Nós vemos desde a criação lá dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, e aí a história dos patriarcas. Tá? Nos capítulos iniciais nós vemos a criação perfeita de Deus, que os irmãos colocaram aqui. Então lá no início Deus cria o homem perfeito, mas esse homem resolve o quê? Se rebelar contra Deus. E aí nós temos a queda do homem. Então Deus cria o homem perfeito, o homem cai. Aí nós temos agora um impasse. E agora? O que vai acontecer? Né? Deus criou o Éden, fez tudo para o homem. De repente o homem, por conta da natureza, de querer experimentar coisas novas, cai na cilada de Satanás e peca. E aí, o que Deus faz? Né? Por enquanto nós vemos aí a expansão do pecado. Né? Nesse primeiro momento nós vemos Deus expulsar o homem por conta da queda, o homem sai do jardim do Éden e o pecado ele começa a se espalhar entre a humanidade. Nós vemos isso, um exemplo, lá nos filhos, né, de Adão e Eva, Caim e Abel, né, em que Caim mata Abel, né, demonstrando justamente essa consequência do pecado na vida do homem. Né. Aí nós vemos o juízo de Deus sobre a humanidade. Né, os irmãos falaram de Gênesis aqui, né, falaram de Noé, e é interessante que nós vemos aí na história de Noé que a Bíblia diz que a iniquidade, né, a maldade, ela tomou conta da terra, e por isso Deus traz juízo, diz, olha, não tem jeito, eu vou ter que destruir toda essa geração por conta do pecado. Né? E aí ele, como os irmãos colocaram, né, ordena que Noé construa a arca, e somente a família de Noé ali, né, ela é resgatada, e depois Deus faz essa aliança, né, com Noé. Tá? Então nós vemos aqui Deus criando o homem, a queda do homem, mas Deus sempre providencia, né, uma forma de resgatar o homem. Em Gênesis 3,15 nós temos o primeiro anúncio do Evangelho, a promessa de um descendente que venceria a serpente. A partir de Gênesis 12, Deus inicia um plano específico através de Abraão. Né? Lá, nós vimos aqui em Gênesis 3,15, os irmãos alguém pode ler aí? Nós vemos aí Deus falando a respeito dessa luta, né, da serpente com o descendente, né, de Adão e Eva, que é Jesus Cristo. Né? Gênesis 3,15, alguém pode ler, por favor? Então aqui no Gênesis 3,15, Deus já diz, olha, aconteceu o que aconteceu, né? Mas ainda virá alguém que vai subjugar Satanás. E quem é esse alguém? O próprio Cristo. Então a Gênesis, de uma forma geral, fala a respeito da criação, queda do homem, expansão do pecado, né? O juízo de Deus sobre o homem, e Deus então refazendo essa aliança com o homem e já anunciando a pessoa de Cristo. Êxodo, vamos rápido que o tempo já foi, né? Os irmãos do Êxodo, qual a centralidade de Êxodo e que pontos os irmãos destacaram? Irmão, sobre a mensagem principal do livro, a libertação do povo de Israel que encontrava-se escravizados no Egito, né? Uhum. Aí vai centralizar todo o acontecimento aí de Êxodo nessa saída, né? Êxodo significa saída. Então, Deus libertando o povo de Israel da escravidão no Egito. Aí, quanto aos 10 principais acontecimentos, facilitou aqui, porque no final aqui tem o gabarito, né? Tem um gabarito aqui, mas... Falha nossa. Oi? Falha nossa. Pois é, não, mas facilitou.
Aí vamos aqui pegar dentre esses pontos aqui alguns para explicar, né? O primeiro ponto aqui, vamos aqui pegando de forma aleatória aqui entre esses, né? A escravidão no Egito, né? Que conta aqui sobre a situação em que o povo de Israel se encontrava no Egito, né? Trabalho pesado lá, eles viviam numa situação de escravidão lá no Egito, né? E aí vem aí Deus convoca Moisés para conduzir o povo de Israel aí nessa saída para o deserto. Eu vou passar aqui para os irmãos aqui complementar. Só 3, porque o tempo já não nos permite. Pode ler, só ler 3 aí rapidão. Pronto. Aí Deus dá essa missão a Moisés de ser um líder ali perante o povo de Israel para conduzir eles a sair para o deserto. E aí logo em seguida vem o confronto com Faraó. Faraó, quando ele ia ali cedendo para deixar o povo sair, Deus fazia com que Faraó endurecesse o coração. E aí Faraó não permitia a saída do povo. E aí Deus ia lá mostrando o seu poder, mandava praga. E aí vem aí essas 10 pragas. E aí logo em seguida, a última praga é a morte dos primogênitos. E aí é quando acontece a instituição da Páscoa. Deus ordena que o povo passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas lá, para que o anjo ali, quando passasse, não ferisse o povo de Israel, saber onde estava localizado o povo de Israel, para que eles não fossem feridos. E aí morre lá os primogênitos do povo do Egito, todos os primogênitos, até dos animais lá. E aí acaba que logo em seguida Faraó autoriza a saída do povo de Israel para adorar o Senhor no deserto. Mas aí nessa saída... Vamos sair, tu ainda está ainda dentro do Egito, nós precisamos sair do Egito. Bora que... Oi? Nós precisamos sair do Egito, tu ainda está dentro do Egito. Pronto, vamos lá, só concluindo aqui. Aí na saída, né, do povo do Egito, o Faraó autoriza a saída. O povo de Israel ainda consegue a ajuda dos próprios egípcios ali, consegue receber coisas lá deles, né? E aí eles saem, mas só que aí o Faraó endurece o coração novamente, tenta ir atrás para alcançar o povo de Israel que estão saindo. E aí, durante essa saída, Moisés abre o mar para o povo de Israel passar. Os egípcios tentam acompanhar, e aí o mar se fecha e acaba morrendo os egípcios, né? Então é isso. Para não tomar muito tempo, pode dar continuidade. Mas, irmãos, o livro aí, o geral, né, o que resume o Êxodo é justamente essa libertação, essa redenção do povo de Deus, né, do Egito, né? Nós vemos tudo isso aí a consequência da queda do homem, né? Então, por conta mesmo do pecado, o povo de Deus acabou sendo levado, escravizado. Então, no livro de Êxodo, né, ele começa com o povo de Israel sendo escravizado e termina com Deus, né, habitando no meio do povo, né? Deus liberta, né, a partir disso que o irmão João já colocou, né? Deus usa Moisés para libertar o povo peregrina pelo deserto. É durante esse período, né, de peregrinação que se escreve o Pentateuco, esses 5 livros, que são os livros iniciais da nossa Bíblia, né? E durante esse período, Deus ele se revela ao povo, né, e passa a habitar no meio do povo, né? O que a Bíblia nos diz? Que de dia ia uma grande nuvem protegendo o povo, né, do sol, né, de forma resumida, e à noite ia uma coluna de fogo também guiando aquele povo, né? E se os irmãos lerem depois com cuidado, essa coluna de fogo à noite e
nuvem durante o dia, ela também servia de proteção para o povo, porque eles não conseguiam se aproximar, né? Os inimigos não conseguiam se aproximar. Depois os irmãos deem uma olhada nisso aí. Então, o grande evento é a libertação do Egito, especialmente através da Páscoa, que estabelece o padrão de redenção por meio da substituição. O sangue do Cordeiro livra o povo do juízo, né? E lá no Sinai Deus estabelece a sua aliança e entrega a lei, revelando o seu padrão de santidade. Então Deus entrega a lei, liberta o povo, conduz o povo no deserto, estabelece a forma de expiação, de libertação do povo por meio do sangue dos cordeiros, né, que nós temos a Páscoa, e estabelece um padrão de santidade. Olha, para eu estar no meio de vocês, para vocês estarem na minha presença, existe um padrão de santidade. E aí nós temos os 10 mandamentos, né? E aí nós seguimos a história e vamos agora para o livro de Levíticos. Né? O que Levítico nos diz aqui? Levítico, o tema central do... Quem lê Levítico, meu irmão, se não tiver fé em Deus mesmo, se não compreender Deus como Senhor, você fica... É isso mesmo? O livro de Levíticos é um livro de instruções, né? De instruções, isso. O tema central é sacrifício, santificação e adoração. E os pontos principais é a instrução das ofertas, consagração de Arão e seus filhos, a morte de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, por apresentarem fogo estranho perante o Senhor, instrução do dia da expiação e a promessa de bênçãos e maldição. Isso que é o resumo do livro. Ok. Então o livro de Levítico é o livro em que estão estabelecidas as leis, as normas, né, tanto de convivência social como também o padrão de santidade diante de Deus, né? O livro de Levítico é conhecido como o livro da santidade. Se o Êxodo mostra como Deus salva, né, Levítico mostra como o povo salvo deve viver. E aí, meu irmão, se você, lá em Levítico diz, se você pisar fora da linha um pouquinho, né, se o filho desrespeitar o pai, qual é a punição para o filho? Morte por apedrejamento. E ainda reclamam quando a Bíblia diz que, né, deve-se educar o filho, né, com vara. Lá era com a morte. O filho que desrespeitava o pai era, né, condenado à morte por apedrejamento lá, né, às portas da cidade. Às vezes, né, em alguns momentos tinham alguns apedrejamentos que eram no meio da cidade. Então o livro de Levítico é o livro da santidade. Se o Êxodo mostra como Deus salva, Levítico mostra como o povo salvo deve viver. E o que nos mostra como nós, hoje, no tempo da graça, que era a época da lei, o Pentateuco fala a respeito da lei, hoje na época da graça, é a palavra de Deus que nos diz como viver. O tema central é claro, sede santos porque eu sou santo. Deus não suporta o pecado. O livro descreve o sistema sacrificial, o sacerdócio e as leis da pureza. O ponto central é o dia da expiação, onde o pecado do povo é tratado de forma substitutiva. O sangue é apresentado como meio de expiação. Levítico ensina que o acesso a Deus exige o quê? Santidade, e que o pecado não pode ser ignorado, ele precisa ser tratado. Lá, geralmente, era com a morte. Por quê, gente? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Cristo Jesus. Lá, Deus não suportava o pecado na época do Levítico. E o pecado, ele era condenado com a morte, né? E para que o arraial todo não fosse morto, porque todo mundo pecava, se utilizava o sacrifício de animais, a aspersão de sangue dos animais como expiação dos pecados. Nós não precisamos sacrificar animais porque o sacrifício real e verdadeiro, o único e definitivo já veio, que foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Números,
Bom, o livro de Números, ele traz principalmente a jornada de 40 anos dos israelenses no deserto. E a mensagem principal é a fidelidade de Deus em contraste com a infidelidade do seu povo. Sim. Aí nós temos os principais acontecimentos do livro de Números. Só 5, né? Você falou aí. Primeiro, nós temos censo populacionais, né? Aí a organização e contagem dos homens aptos para a guerra, né? O censo. Outro foi a partida do sinal, ou seja, e murmurações. Israel, nesse caso aí, ele deixa o monte Sinai, mas começa a reclamar sobre a fome, a sede, né? O terceiro, os 12 espias e a rebelião. Nesse caso aí, os 12 espias eles são enviados para Canaã, né? Os 10 que foram, eles trazem relatórios pessimistas, né? Gerando medo e rebelião no povo. O quarto é a peregrinação. Nós podemos observar aí a desobediência e a falta de fé em Deus. O quinto, a rebelião de Corá. Corá, Datã e Abião, eles se rebelam contra a liderança de Moisés. E Arão sendo punido por Deus. Só foi 5, né? Ok. Nós podemos observar que o livro de Números, ele destaca a fidelidade de Deus em contrastes com a desobediência crônica do povo. Exatamente, né? De uma forma geral, esse é o resumo, né, de Números, né? Números tem esse nome de Números porque também eram feitos os recenseamentos das tribos, né? Lá você tem também a delegação de responsabilidades para as tribos, né? Mas é um livro que mostra justamente essa tensão que existia entre a fidelidade de Deus, né, e a infidelidade do homem, a rebelião do homem, né? Mas mesmo assim, Deus, né, permanece fiel a si mesmo, né, e ainda providencia o levantamento de uma nova geração, né, mostrando justamente a sua misericórdia sobre aquele povo. Deuteronômio. Pronto. O livro de Deuteronômio, o significado dele é a segunda lei. Isso não quer dizer que foi criada uma nova lei, mas que foi a repetição e a explicação das leis que já tinham sido dadas lá no Sinai para aquela nova geração que não viveu lá na saída do Egito. E a mensagem principal do livro é a obediência e o amor a Deus e a escolha entre a vida, que é a obediência, e a morte, que seria a rebeldia. No caso, a mensagem principal é um apelo para que a nova geração amasse, fosse fiel a Deus e obedecesse a Ele, garantindo assim vida e prosperidade na terra prometida. Aí tem aqui alguns pontos que a gente vai passar rapidinho. Os 5 pontos que a gente destacou foi o primeiro, o discurso de Moisés, onde ele relembra a história e a jornada do povo. O segundo, o chamado à obediência, na qual ele faz um apelo prático à lealdade aos mandamentos de Deus. O terceiro, bênçãos e maldições, onde ele apresenta as consequências das escolhas, vida e bênção ou julgamento e exílio. E o quarto ponto foi a renovação da aliança, a nova geração firma formalmente o compromisso com Deus. E o quinto ponto foi a morte de Moisés. Pronto, então aí nós fechamos o Pentateuco, né, que é o conjunto dos 5 livros que são a base, a introdução da Bíblia, que apontam para o que vai acontecer no restante da Bíblia e também apontam para Cristo.
Mas o interessante do livro de Deuteronômio é que ele, nesse momento aí, Moisés, ele relembra para o povo, para a nova geração. Aquela geração antiga, ela não entraria mais na Terra Prometida por conta da rebelião, de tudo que os irmãos viram aí, dessa tensão entre a fidelidade de Deus e o pecado do homem. E Moisés, então, ele faz uma recapitulação. Ele começa, os irmãos estão fazendo a leitura aí bíblica em um ano, né? Você lê lá Gênesis, aí vai indo, né? Quando chega lá em Deuteronômio, diz, mas aqui é tudo aquilo que a gente já viu para trás, porque a ideia é essa mesmo. As gerações passaram, tem uma geração mais nova que precisa saber, né, qual é o compromisso que eles têm com Deus, né, para poderem entrar na Terra Prometida, e isso acontece aí no Deuteronômio. Então, irmão, só para a gente finalizar aqui a conclusão, iniciar um estudo de panorama bíblico é aprender a enxergar a Bíblia como Deus a apresenta. Uma única história de redenção centrada em quem? Em Cristo. O Pentateuco lança as bases dessa história, revelando quem Deus é, quem nós somos e qual é o problema que precisa ser resolvido. Deus é santo, Deus é puro, Deus é amor, nós somos miseráveis pecadores e precisamos retornar para Ele. Sem esse fundamento, a leitura da Bíblia se torna fragmentada, então ela serve para que nós entendamos a leitura da Bíblia. Com ele, tudo ganha sentido, cada livro, cada história e cada promessa passam a encaixar dentro de um grande plano soberano de Deus, que é o plano de redenção do homem. O desafio, então, não é apenas conhecer essas verdades, mas permitir que elas moldem a nossa maneira de ler, interpretar e viver a palavra de Deus. Então, hoje foi só um panorama geral, mas nós vamos ver agora, a partir das próximas lições, de forma mais específica, esses textos que direcionam a nossa vida. Amém?